Usar a sintaxe de classe para criar uma função construtora. Então, aqui tem exemplos e tudo mais, mas eu não gostei, então eu usei o ChatGPT. Então, aqui os conceitos que a gente tem que saber é classe e instância de uma classe. Então, vamos ver o exemplo aqui, porque a gente pode até ler a teoria e tal, mas eu acho que o exemplo aqui no caso fica mais fácil de entender. Então é assim, quando a gente quer criar uma classe, a gente tem que colocar a palavra class antes. Então, porque a gente está dizendo que a gente está criando uma classe. Aí aqui no FreeCodeCamp, ele está falando que quando a gente vai criar a classe, a gente tem que usar o upper camel case, que seria exatamente o que está aqui, né? A primeira letra maiúscula, que nem, por exemplo, se eu for colocar class, tipo caixa, quadrada, azul, tá? Isso é um upper camel case. Se fosse um camel case normal, seria assim, né? Seria tipo, vamos supor que eu estou criando uma variável, const igual a qualquer coisa aqui. Então, assim, isso aqui seria o camel case normal e isso aqui seria o upper camel case. Beleza. Voltando aqui para o ChatGPT. Então, isso aqui funciona assim. É um objeto, tá? Começa aqui, termina aqui. E isso, para mim, é como se fosse uma forma. Então, sabe aquela frase, assim, quando você fala para uma pessoa que você acha que a pessoa é especial, aí você fala assim, Deus te fez e jogou a forma fora. Então, nesse caso aqui é o contrário, porque a gente vai usar essa forma para criar várias cópias. Então, essa forma, ela é como se fosse um modelo, como se fosse um molde, como se fosse um exemplo, a partir do qual a gente consegue criar cópias. Então, aqui, beleza, a gente iniciou com o class, a gente está criando um nome utilizando o upper camel case e abrindo e fechando um objeto. Dentro desse objeto, por exemplo, a gente tem duas funções. E a gente já sabe, né, da lição passada, que o formato dessa função aqui é o formato do ES6. No ES5, o que a gente teria? A gente teria aqui constructor, dois pontos, aí aqui no meio teria, além do dois pontos, a palavra function, e depois da palavra function a gente teria esse código aqui. Tá? Então, é por isso que a gente tem duas funções aqui, elas têm um formato um pouco assim, que talvez para quem é iniciante é um formato que é difícil de entender. Mas isso aqui não é nada mais nada menos do que o nome da propriedade e uma função normal. Então é um objeto com duas funções. Esse this, ele é uma anotação de ponto que a gente utiliza dentro de um objeto. Então, esse this quer dizer carro, seria como se fosse carro.cor, né? Porque quando a gente usa a anotação de ponto fora do objeto, a gente coloca aqui o nome do objeto e ponto, o nome da propriedade, né? Aqui, no caso, é o que a gente está passando nessa função. Eu só estou falando como que funciona o this para quem ainda não se acostumou. Beleza. Agora, o que é essa função constructor? É o que eu falei, se isso aqui é uma forma, essa função constructor, na verdade, ela utiliza, então, essas cópias para fazer customizações. Então, aqui, por exemplo, no caso do carro, a gente pode usar a função para a gente customizar a cor e o modelo, né? Então, assim, se for uma forma de bolo, a gente pode passar aqui, por exemplo, a cor e o sabor, né? A gente pode falar que a gente quer um bolo amarelo de abacaxi, um bolo vermelho de morango, um bolo marrom de chocolate, né? Então, para mim, a classe é como se fosse uma forma e o constructor é um customizador da nossa forma, né? E aí, aqui nessa função de baixo, a gente tem só uma mensagem, né, concatenando aqui as variáveis e tal. Isso aqui vai aparecer no console.
Beleza. Eu copiei aqui o restante do código, aqui, ó, né? Peguei tudo que estava lá no ChatGPT e coloquei aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então, depois que a gente criou aqui a nossa classe, que é a nossa forma, e a nossa função construtora, que é a nossa customizadora, a gente pode, então, criar as nossas cópias. Como que a gente cria a cópia? Utilizando a palavra new, né? A nossa cópia customizada. Então, a gente coloca new e a gente customiza passando aqui o que a nossa função espera. Né? Então, a gente salva isso numa variável, né? E ele ainda, o ChatGPT utilizou aqui, ó, uma outra função. Então, ele pode, para cada cópia, ó, ele consegue mandar uma mensagem diferente, né? Então, ele já fala aqui, ó, este é um Fusca de cor azul, este é um Civic de cor vermelho, né? Então, assim, por isso que eu tô falando que o exemplo do ChatGPT é bem mais rico do que o FreeCodeCamp passou aqui pra gente. Então, aqui pra gente fazer o exercício, né? Vocês podem ler aqui e tal, mas eu já vou fazer direto, assim, tomando como base o que a gente viu até agora. Então, por exemplo, vamos criar a forma, né? Daquilo que a gente vai copiar. Palavra class. Beleza. Class de quê? Né? Como a gente tá vendo aqui que a gente tá fazendo uma cópia disso aqui, né? Então, é isso aqui que vai aqui. Lembrando que é o upper camel case. Então, ele já tá até aqui, ó. Tá? Esse aqui só tem uma palavra, aliás, uma letra maiúscula, porque é uma palavra só. Beleza. O que que vai aqui dentro? A função que vai fazer a customização, ou a constructor. Essa função constructor, ela espera aquilo que a gente quer customizar. Então, a gente pode ver aqui que ele passou o nome de um vegetal, né? Aqui embaixo mesmo ele está usando a anotação de ponto, dizendo ponto name. Então, aqui dentro vai o name. Agora, a gente pode ver pelo próprio exemplo dele aqui, né? Que ele usa... Cadê? Ele usa isso aqui, né? Ele usa a anotação de ponto com o this. Então, ele está dizendo que o nome vai ser reatribuído, né? Então, cada vez que a gente passar aqui, ele vai ser reatribuído. Né? Se eu escrever aqui cenoura, né? Então, ele virou cenoura. Por isso que ele está dizendo vegetable.name igual a name, que vai ser o name passado aqui. Né? Então, deixa eu deixar do jeito que estava. E é isso aí, né? Não sei se eu esqueci de alguma coisa aqui, mas a ideia principal acredito que seja essa.